Olá pessoal, boa noite. Bem, conforme combinado, vamos tratar hoje sobre a ação reivindicatória. Eu vou tentar ser o mais sucinto e ao mesmo tempo profundo possível. Bem, a ação reivindicatória é uma ação essencialmente dominial. É uma ação privativa do proprietário da coisa. Por meio da ação reivindicatória, o proprietário faz valer o ius possidendi assegurado a todo titular de direito real. O ius possidendi, relembrando, é a posse a que tem direito aquele que titulariza o direito real em relação ao bem. Então, a lei protege a posse como figura autônoma. Nós cansamos de falar sobre isso ao longo do semestre, criando uma proteção jurídica para o titular do ius possessionis, aquele que se comporta como dono em relação ao bem. Se porventura a posse desse indivíduo é violada por uma pessoa, esse indivíduo, titular do ius possessionis, tem assegurado o direito de manejar uma ação possessória contra o ofensor, a fim de reaver a coisa, fazer cessar o esbulho ou ameaça. Isto quando não puder, naquelas hipóteses específicas que nós estudamos, se valer da autotutela da posse. A ação reivindicatória é privativa do dono da coisa. Apenas quem é dono tem direito de manejá-la. Por meio da ação reivindicatória, o dono da coisa que se vê, de algum modo, injustamente privado do poder a que tem direito sobre o bem, invocará a sua propriedade para reivindicar a posse que lhe foi indevidamente usurpada. Então, a reivindicatória é o equivalente à ação de reintegração de posse quando falamos de ius possessionis. Aquele que se vê privado injustamente da posse autônoma que exerce sobre a coisa tem o direito de ingressar com uma ação de reintegração de posse a fim de cessar o esbulho perpetrado pelo réu. O proprietário que não tem a coisa a seu dispor para poder usar e gozar dela como a lei lhe assegura, poderá, invocando seu status de dono, manejar uma ação de natureza real, de natureza petitória, baseada no ius possidendi, para exigir daquele que esteja com o bem a devolução imediata da coisa. Nós vimos que uma das prerrogativas asseguradas ao proprietário é a do chamado direito de reaver a coisa de quem quer que a esteja possuindo ou detendo injustamente. O reaver a coisa vai se dar através do manejo de uma ação reivindicatória de natureza real, dominial e fundada no ius possidendi. São 3 os pressupostos de admissibilidade da ação reivindicatória: titularidade do domínio, individuação da coisa e posse injusta do réu. Nós vamos tratar a partir de agora de cada um desses pressupostos separadamente. Sempre que algum desses pressupostos não se fizer presente numa análise sumária da lide, o juiz a extinguirá sem resolução do mérito. Mas a gente vai falar disso aí conforme formos avançando. Primeiro, antes de falar propriamente dos pressupostos, é preciso fazer também uma
pequena observação. Você encontra ações reivindicatórias que tenham por objeto bens imóveis. Entretanto, a grande maioria de ações reivindicatórias, essas de caráter dominial, fundadas no ius possidendi, em trâmite nas milhares de varas cíveis aí do país, acabam versando sobre bens imóveis. Nada impede que você tenha uma reivindicatória que tenha por objeto um bem imóvel, mas o mais comum é a reivindicatória ter por objeto um bem imóvel. Isto porque, como nós já estudamos, a prova da propriedade imobiliária é muito mais fácil de ser feita de plano, concomitantemente ao ajuizamento da demanda. O registro imobiliário, que é a forma principal de aquisição da propriedade imóvel, ele é, na essência, um documento. E um documento que pode ser facilmente obtido no cartório de registro de imóveis onde a coisa estiver registrada. Exatamente por isso, é muito mais comum proprietários que tenham eventualmente a coisa subtraída não, mas a coisa invadida por terceiros, utilizarem a ação reivindicatória para, com base no seu ius possidendi, reaver a coisa. Vejam, a ação reivindicatória constitui o equivalente à ação de reintegração de posse fundada no ius possessionis. É o equivalente no ius possidendi à reintegração de posse fundada no ius possessionis. Se alguém é proprietário e possuidor de um determinado bem e se vê injustamente privado da posse que até então exercia sobre a coisa, terá duas alternativas. Ele poderá ou ingressar com uma ação puramente possessória, invocando o ius possessionis, contra aquele que usurpou indevidamente o seu direito, e, provando ter melhor posse que o réu, obter um provimento jurisdicional que lhe garanta a devolução da coisa, ou poderá também manejar uma ação reivindicatória fundada no ius possidendi. O proprietário possuidor que se vê injustamente privado da posse que exercia sobre o bem tem esses dois caminhos. Ele pode tanto pleitear em juízo com base no ius possessionis, tanto pode pleitear em juízo com base no ius possidendi. A escolha é dele. Se a propriedade recai sobre bem imóvel, muitas vezes não há muita vantagem em se manejar uma ação reivindicatória. Porque, vocês sabem, a propriedade imobiliária se transfere com a tradição da coisa. Muitas vezes não existe nenhum documento que comprove a aquisição da coisa. Às vezes esse documento até existia originalmente, mas por algum motivo o autor se desfez desse documento. Por exemplo, uma nota fiscal de aquisição de um bem imóvel qualquer. Então, como não existe essa prova documental pré-constituída, nos casos de bens móveis, normalmente o proprietário acaba se valendo da ação possessória para reaver a coisa. Porque ele não tem como demonstrar essa titularidade do domínio, que é pressuposto de admissibilidade da ação reivindicatória. Então, ele não tem um documento, ele não tem
documento escrito, nota fiscal ou qualquer outro equivalente capaz de fazer uma prova pré-constituída da sua propriedade sobre a coisa móvel. Não tendo essa prova pré-constituída, não conseguindo de plano demonstrar a titularidade do domínio, o que vai acontecer com essa ação reivindicatória que envolve bem móvel? Ela vai acabar sendo extinta sem resolução do mérito por falta de demonstração de um dos seus pressupostos de admissibilidade, que é a titularidade do domínio. Por isso é que vocês dificilmente, na prática, encontram ações reivindicatórias fundadas, que tenham por objeto bens móveis. O contrário vale para os casos de bens imóveis. Os bens imóveis, como nós já dissemos, têm a sua propriedade demonstrada com o registro do título aquisitivo. Há um documento que está ali anotado, registrado num órgão público, num banco de dados públicos, que pode ser consultado a qualquer momento, que demonstra o status de dono do bem, o status do autor como dono da coisa. Então é muito mais fácil ele comprovar a propriedade. É muito mais fácil ele preencher esse requisito de admissibilidade da prova da titularidade do domínio. Ele junta a petição inicial com o título de propriedade. E isso basta para que ele possa... basta não, mas isso já começa a viabilizar o exame do mérito da pretensão dele de recuperação da coisa com base no ius possidendi pelo juiz. Então, espero que tenha ficado claro aqui. Em tese, reivindicatória cabe tanto em relação a bens móveis quanto imóveis. Na prática, vocês vão acabar não encontrando muitas ações reivindicatórias que envolvem bens móveis. Isto porque um dos pressupostos da ação, um dos pressupostos de admissibilidade da ação reivindicatória é justamente a titularidade do domínio, a prova da titularidade do domínio. E essa prova da titularidade do domínio de coisa móvel não é muito fácil de ser feita de maneira pré-constituída, já com o ajuizamento da ação. Dificilmente a pessoa tem um documento capaz de comprovar a propriedade. Por isso, normalmente, acaba-se optando pela via possessória. Já em relação aos bens imóveis, é muito fácil fazer a prova pré-constituída da propriedade. Basta o dono da coisa ir ao cartório de registro de imóveis, pedir uma certidão imobiliária, e esse documento público, que goza de presunção de veracidade, de legitimidade, é suficiente para que esse primeiro pressuposto de admissibilidade da demanda, baseada no ius possidendi, seja superado. Ok? No próximo vídeo nós continuamos.